Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre um clássico da nossa literatura, O Alienista, de Machado de Assis. Oi pessoal, esse é o primeiro diário de leitura de O Alienista, do Machado de Assis. É a minha primeira vez, que leio um livro do Machado. Na verdade, essa aqui é uma novela, então é uma história menor do Machado de Assis. Eu acho que faz sentido começar com uma história menor, já que eu nunca li, as obras do Machado, e também já ouvi falar que são um pouco mais complexas, as mais conhecidas, digamos assim. Então eu acho que O Alienista vai ser bem bacana. Bom, para começar, o alienista, na verdade, ele é um doutor, é um médico que se chama Simão Bacamarte. Ele é um médico que cuida de pessoas com transtornos mentais. Então, naquela época, ele era chamado de alienista. E no primeiro capítulo, a gente tem um pouquinho sobre a caracterização dele e da mulher dele. Aos 40 anos, casou com Dona Evarista da Costa e Mascarenhas, senhora de 25 anos, viúva de um juiz de fora e não bonita nem simpática. Simão Bacamarte explicou-lhe que Dona Evarista reunia condições fisiológicas e anatômicas de primeira ordem, digeria com facilidade, dormia regularmente, tinha bom pulso e excelente vista. Estava assim apta para dar-lhes filhos robustos, sãos e inteligentes. Só que ele acabou não tendo filhos com essa mulher, Ele e a sua esposa viviam em uma vila chamada Itaguaí. E pelo que eu pesquisei, Itaguaí é uma cidade, um município da região metropolitana do Rio de Janeiro. Então, naquela época, era uma vila pequena. E é nessa vila que o doutor vai abrir uma casa que se chama a Casa Verde, no qual ele vai poder tratar e estudar pessoas com transtornos mentais. Na história, o doutor, como ele não teve filhos, a mulher não deu filhos para ele, e não é dito se o problema é dela ou se o problema é ele, mas ele acabou se aprofundando nos estudos sobre a mente humana como um meio de levar todas as suas condições e suas vontades, digamos assim, de obter esse tipo de conhecimento, já que ele não teve filhos, então ele se aprofundou nisso, se dedicou a isso. Então, além dele tratar dessas pessoas na casa, era como se fosse um grupo de pesquisa, no qual ele ia aprofundar os seus estudos usando aquelas pessoas como objeto de estudo. Eu achei muito interessante isso. E outra coisa que eu achei legal é que, como ele era um homem de muitos estudos, as pessoas chegavam à sua esposa e se preocupavam, externavam a preocupação de que ele estava estudando demais e que isso poderia enlouquecê-lo. Então você vê daí que esse tipo de mentalidade vinha dessa época e que até hoje tem, Quem já não ouviu falar que se você estudar demais você vai enlouquecer? Eu já escutei isso, Estuda demais, você não vive. Já escutei esse tipo de coisa. Eu acho que, no caso do doutor, não que... Eu acho que isso pode até acontecer, mas não no sentido de comprovar que toda pessoa que estuda vai enlouquecer. Não, acho que não. Mas eu acho que vai ter uma outra crítica por trás disso que vai acontecer com o médico. Eu acho que isso pode acontecer. Vamos ver se até o final
essa minha opinião muda ou não. Diário de leitura de O Alienista. Eu já estou em 41%. É uma leitura bem rápida, né? Porque é um livro pequeno. Então, eu acho que eu vou fazer esse diário e mais um. E aí a gente chega aos 50% da leitura. No último diário eu falei que o Dr. Bacamarte, ele estava instalando a sua casa de cuidados mentais, né? E depois disso, nós tivemos aqui na história vários pacientes chegando, então eram relatados a gente sobre esses pacientes, né? Como é que eles chegavam. E também a gente teve um pouquinho da esposa, né? A dona Evarista, da esposa do doutor. Ela fez um passeio ao Rio de Janeiro, né? Com alguns amigos, então a gente teve um pouquinho disso na história. Mas agora eu cheguei no ponto que eu achei interessante e que casa com o que eu falei anteriormente. A Casa Verde, que é a casa de cuidados mentais, ela tá cheia de gente. Porque o doutor, ele está colocando várias pessoas nessa casa de forma, digamos assim, aleatória. A gente entende que é aleatório, porque agora, né, ele tá colocando várias pessoas lá e a vizinhança tá questionando, né, por que ele tá colocando essas pessoas na casa. Elas realmente precisam de tratamento médico, psicológico, né, psiquiátrico. Então, assim, parece que qualquer coisinha que acontece com determinada pessoa é um motivo para o doutor colocar essas pessoas nessa casa, né, e levar esse tratamento que ele quer dar. Então, a gente pensa assim, nesse sentido, será que o doutor, não é ele que tá ficando, né, doido, como se fala no livro, né? Será que não é ele que está com problemas psicológicos? Então, a gente chega a pensar nisso. E também a população não está mais concordando com os métodos do médico, né? Então, eles estão desconfiados do método, estão revoltosos, né? Digamos assim. Então, o próximo capítulo que eu vou ler, ele tem como um título, na verdade, o capítulo, A Rebelião. Então, eu acho que os populares, né, a vizinhança vão se rebelar contra o médico. Porque, tipo assim, ele tá não é prendendo, mas né, ele tá pegando essas pessoas, colocando nessas casas, na casa, sem motivo aparentemente bom, plausível. E as pessoas fogem da cidade com medo, né, de pararem na casa. E às vezes nem conseguem fugir porque acabam sendo capturados. Então, assim, tá ficando uma coisa bem maluca mesmo, bem beirando ao absurdo. Então, nesse próximo capítulo vamos ver o que vai acontecer, né, em relação às atitudes que o médico está tomando com essas pessoas. Como vocês puderam ver nas duas primeiras partes do diário de leitura de O Alienista, eu trouxe a minha experiência de leitura, como é que foi, né? O que eu achei nesses 50% de leitura. Agora eu trago as considerações finais, né, da história. Como eu falei, foi a primeira vez que eu li Machado de Assis. E Machado de Assis é um dos maiores autores do Brasil, né? E sempre vinha aquela imagem assim, será que a escrita dele é difícil? A gente dos anos 90, dos anos 2000, os millennials, foram acostumados a ver esses clássicos no ensino médio, principalmente para o vestibular. E a gente não via essas obras fora desse círculo, né? Fora ali da escola, fora do que era pedido em vestibulares. E assim, eu nunca li nada
de literatura brasileira. Eu acho que o meu interesse pela literatura brasileira veio agora, né, depois de mais velho. E eu decidi começar com o Alienista. Eu pesquisei e vi que ele era uma novela, então era menor. E essa edição aqui da Antofágica está disponível no Kindle Limit, então fica até mais fácil de começar a leitura. Bom, durante a leitura eu tive vários questionamentos, né, que são muito atuais. Como que a escrita do Machado de Assis já era tão à frente do seu tempo e continua atualíssimo, né? Porque nesse livro aqui a gente tem vários questionamentos sobre sanidade, né? Sobre saúde mental, que é um tema muito falado hoje. E o que significa, né, ser louco, o que significa uma pessoa ditar o que é loucura. Aqui a gente tem esse Simão Bacamarte, que é o doutor, e que ele já vem com uma bagagem de fora, né? Ele estudou na Europa e escolheu ficar aqui no Brasil, né? Usar os seus conhecimentos aqui no Brasil. Então isso já o qualificava perante a sociedade, né? Já que ele estudou fora, então ele tinha a opção de ficar lá. Mas não, ele veio para o Brasil para usar o seu conhecimento aqui, né? E ajudar as pessoas. Então, só o fato dele ter estudado fora e vir para cá para, né, colocar os seus conhecimentos para o mundo, já era colocado como uma coisa muito bem vista, né, pela sociedade. Então, não era tão, ele não era tão questionável só por esse fato. E o Machado, ele traz essa crítica bem pontual, né, de como naquela época, e acho que até hoje, as pessoas que vinham de fora, ou o que era de fora, era mais valorizado do que o que estava aqui no Brasil. A gente vê isso muito ainda. O Simão Bacamarte, ele tinha um método, que eu acho que o método dele não era nem tão errado. Ele via cada caso e estudava cada caso, né? Só que ele já estava tão assim alienado, ele mesmo, que qualquer coisinha, de qualquer coisa diferente nas pessoas, ele já via como loucura, né? E no caso é ele que estava ficando doente, né? Ele que estava ficando louco. A gente tem casos na história, como o caso do senhor que distribuía dinheiro. O Simão Bacamarte julgou esse homem como se ele estivesse ficando louco, né, pelo fato dele estar distribuindo o dinheiro dele. Mas, obviamente, o homem tinha seus motivos para distribuir o dinheiro. E pior ainda foi quando uma prima foi tentar defender esse homem e dizer que ele não tinha doença nenhuma. E o Simão acabou colocando essa mulher também na casa de cuidados mentais, só pelo fato dela ir defender o homem. Então, assim, ao longo da história a gente vê que o Simão, ele vai cometendo vários absurdos e ele não é questionado. E isso também vem muito ao encontro da crítica ao sistema de política, né? O sistema de poder que hoje está nas mãos dos nossos deputados. Muitas vezes eles decidem coisas absurdas e não tem quem os questione. A sociedade até questiona, assim como foi a sociedade no livro O Alienista. Mas a sociedade, ela sozinha, ela questiona, mas ela não tem o poder de, digamos assim, eles, no caso dos nossos deputados hoje em dia, eles aprovam leis absurdas que a sociedade não aprova, mas que acaba passando, acaba chegando ao Senado, acaba também sendo aprovado e, né, isso acontece muito.
E no Alienista ele vem criticando também essa parte, que é muito atual, né? Numa época que ainda não tinha esse sistema de poder, mas que já tinha um poder sendo ali comandando o nosso Brasil. Questão de classes sociais, como eu falei, né? Como Simão Bacamarte era um homem instruído, um homem com posses, com riquezas. Os absurdos que ele vinha fazendo na casa de repouso não eram questionados até determinado ponto da história e depois passa a ser questionado. É interessante porque a sociedade fica com medo do que pode acontecer em seguida. Eu posso ir parar na casa de repouso, né, na casa de cuidados mentais, assim que eu chamo a casa. Eu posso ir parar por qualquer coisinha, né? As pessoas fugiam da cidade, né, da vila de Itaguaí, e às vezes eram capturadas no meio do caminho da fuga. Então, assim, são absurdos e mais absurdos que ele fazia e que o poder da época não questionava, porque ele era um homem de posses, um homem com dinheiro, com conhecimento adquirido fora. Então isso também é bem relevante, tanto para essa época, né, questionar essas pessoas que só porque tinham conhecimento de fora ou tinham dinheiro, parece que podiam fazer tudo, também é questionável hoje em dia, muito atual. Então, na minha visão, Bacamarte, né, Simão Bacamarte, ele era um ditador, o ditador da Casa Verde, onde ele fazia tudo o que ele queria, né? O país dele era a Casa Verde, ele era o ditador, era o que mandava naquela casa e as pessoas que trabalhavam ali eram obrigadas a fazer o que ele queria. Veio muito isso na minha cabeça, né? Essa relação de poder ditatorial. Foi muito legal, foi muito interessante começar a ler Machado de Assis por essa história, que é uma história pequena, a gente consegue ler rapidinho, e tem ali a crítica do Machado, tem a ironia dele, em vários momentos, a forma como ele desenvolve os personagens, a escrita mesmo, é muito irônica. Eu ri pra caramba, assim, porque vários trechos realmente são muito engraçados. Eu não sei se era a intenção dele, mas eu acho que é um bom artifício para prender o leitor, né? Ainda mais o leitor que nunca leu Machado. Mas é um artifício muito bom de prender a gente, né, para seguir na leitura. A minha experiência com Machado de Assis, com O Alienista, foi muito boa. Eu com certeza vou ler outras obras do Machado, vou continuar nessa pegada assim um pouco, quero ir aos poucos, né? Quem sabe o próximo que eu leio seja Helena. Já me indicaram Helena para leitura, né? No próximo Machado de Assis. E aí depois eu pegar as obras maiores, né? As mais famosas do Machado. Bom, se você gostou do vídeo, curta. Me conta aqui se você já leu O Alienista ou se já leu outra obra do Machado. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que ele tenha encontrado vocês bem. Até a próxima!